Aprender Sempre, volume 3, segundo ano do ensino fundamental 1, componente curricular de matemática. Vamos continuar a sequência 2 e hoje nós vamos fazer a aula 3 da sequência 2. Pro, em que página que tá? Nós estamos na página 29 do volume 3 do Aprender Sempre. Vamos lá? Página 29. Estou indo muito rápido. Vamos lá, vamos folheando, ó, sequência 2, até chegar na página 29. Estamos chegando. Passou um pouco. Aula 3, então, página 29. O título da aula 3, da sequência 2, é Comparar figuras geométricas com alguns objetos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos reconhecer e nomear figuras geométricas espaciais e compará-las com objetos que são comuns no nosso dia a dia. Vocês lembram dessa atividade? Então, hoje nós vamos revisitar. Vamos lembrar dos conceitos de figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais? Qual é a diferença? Lembram, quando eu tenho uma figura geométrica plana, eu tenho só duas dimensões, né? Eu tenho a largura e tenho a altura. E eu não tenho a percepção da terceira dimensão, que é a profundidade. Então, é uma figura geométrica plana, porque eu tenho só duas dimensões. Não é o caso, nós não vamos trabalhar isso nessa aula. Nós vamos trabalhar com aquelas figuras que têm três dimensões: a largura, a altura e a percepção de profundidade, que é a terceira dimensão. Tudo bem? Então, todas essas são figuras geométricas espaciais. Por que espaciais? Porque tem três dimensões, diferentes da plana, que só tem duas. Bom, então nós temos uma subdivisão, né, das figuras geométricas espaciais. Qual é essa subdivisão? É o poliedro, e são figuras, tem as figuras poliedros, né, e as figuras não poliedros. As figuras geométricas, né, espaciais, poliedros, são aquelas que só têm linhas retas. Então, o cubo é um exemplo de figura geométrica espacial poliedro. E não poliedro é quando eu tenho alguma parte arredondada. Se eu tenho alguma parte na figura geométrica espacial arredondada, então eu falo que, ó, não é poliedro. Lembraram? E os nomes? Bom, se eu tenho só essa face aqui, eu não tenho a profundidade, eu falo que é um quadrado, né? Se eu falo, daí é uma figura geométrica plana. Só que se eu tenho a terceira dimensão aqui, que é a profundidade, então ela passa a ser chamada de cubo. É o mesmo aqui na segunda, que é uma esfera, tá? Por quê? Porque essa visão aqui dá uma percepção de profundidade, né? Algo arredondado. Então, é uma esfera, porque tem a noção de profundidade. Se fosse apenas um círculo, bom, eu já falei, né? Se nem não tivesse a percepção de profundidade, seria apenas um círculo. Se eu tenho essa imagem, eu tenho triângulo, porque eu não tenho a percepção de profundidade, tá? Então, aqui eu tenho a noção de profundidade, né? Eu tenho aqui um cone. E a quarta e última figura geométrica espacial. Aqui eu tenho a terceira dimensão também, por isso que é chamada espacial, né? Então, eu tenho largura, altura e profundidade, três dimensões. E essa figura geométrica espacial é chamada de cilindro. Lembraram? Recapitularam? Então, vamos lá. Bom, atividade 1. Matheus desafiou Bruno
a dizer o formato de alguns brinquedos. Aprendemos que alguns objetos são parecidos com figuras geométricas espaciais, como o cubo, tá aqui, a esfera, tá aqui, o cone, tá aqui, e o cilindro, certo? Então, vamos lá. Qual é o formato da bolinha de tênis? Vocês acham que o tênis, a bolinha de tênis, é um cubo? É uma esfera? É um cone ou é um cilindro? Vocês vão colocar aqui. E da lata de refrigerante, hein? Vocês acham que a lata de refrigerante tem, né, o formato de um cubo, de uma esfera, de um cone ou de um cilindro? Vamos colocar aqui na B. E a C? Qual é a forma do dado? O formato do dado? Vocês acham que o dado é um cubo? Tá aqui o dado, né? Vocês acham que o dado é um cubo? Vocês acham que é uma esfera? Vocês acham que é um cone ou vocês acham que é um cilindro? Vamos colocar a resposta aqui. Vamos lá, pessoal. A D. Passa um pouco. Vamos lá, D. Qual o formato do chapeuzinho de aniversário da festa do Tiago? Matheus não sabia. Vocês acreditam que o Matheus não soube responder? Você sabe dizer? Será que é? Será que o formato... Deixa eu voltar um pouquinho. Peraí, foi muito. Vocês acham... Ih, tá difícil aqui, hein? Vou colocar um pouquinho pra cima. Vocês acham que o chapéu aqui, ó, o chapéuzinho de aniversário do Tiago, é um cubo? Tem o formato de uma esfera? Tem o formato de um cone? Ou tem o formato de um cilindro? O que vocês acham? O Matheus ficou perdido, ele não sabe. Com certeza vocês sabem. Vamos ajudar aqui o Matheus a descobrir? Vamos ajudar o Tiago a contar para o Matheus qual que é o formato do chapeuzinho de aniversário? Vamos lá, pessoal, mãos à obra, hein?